Olá, amados irmãos, graça e paz. Vamos continuar então o nosso estudo da escola dominical no profeta Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo 58. Nós falamos no vídeo anterior sobre alguns passos que a nação de Israel precisava dar para se tornar uma nação relevante. Uma nação relevante. Então, a primeira coisa era que a prática deles de vida religiosa precisava ser conivente com as atitudes no cotidiano, no dia a dia, no atendimento aos órfãos, às viúvas, não é isso? Aos necessitados. Essa era a atitude que Deus esperava da nação de Israel. E é a mesma atitude que Deus espera da igreja hoje. Então, em primeiro lugar, o destaque do profeta Isaías era para que existisse coerência entre a prática religiosa e a vida na sociedade, a vida social. A segunda coisa, meus amados irmãos, que esse texto nos ensina é que para que a nação de Israel fosse uma nação relevante, ela precisava amar a Deus acima de todos. Isso preceitua o decálogo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus com toda a tua força, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós olhamos para essa exigência de Deus para com a nação de Israel, através do profeta Isaías, Jesus Cristo faz o mesmo. Quando aquele jovem encontra-se com Jesus e pergunta para Jesus o que é que ele tinha que fazer dentro do reino de Deus, aquilo que ele precisava fazer em Lucas capítulo 10. E o que Jesus responde para ele é interessante, porque então Jesus pergunta para ele se ele conhece, se ele pratica a palavra, não é isso? E ele responde: olha, eu sou estudante da palavra, eu pratico a palavra, sei tudo sobre os mandamentos de Deus. E aí então Jesus Cristo fala para ele: então faz isso, ama a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E então Jesus conta a parábola para ele do bom samaritano. E depois pergunta para ele, né? Quem foi que fez a boa ação? O levita ou o sacerdote? Lucas capítulo 10. E ele então responde: o que usou de misericórdia. É isso, meus amados irmãos, que Deus espera da sua igreja. Para que a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja relevante, em primeiro lugar, a sua prática devocional deve ser conivente com a sua vida social. A segunda coisa, essa igreja precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Como preceitua a palavra de Deus em Mateus 6, 33. E deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E amar o próximo. Como diz o verso 6 e 7 de Isaías 58. Ok? Então, para que a nação de Israel atendesse aos apelos do profeta Isaías, era necessária a prática da misericórdia. A prática da misericórdia para com aqueles que eram excluídos da sociedade. Assim, então, o oprimido, o faminto, os desabrigados, o nu, como diz o verso 7, deveriam ser atendidos. Era necessário que a nação de Israel abolisse, tirasse do meio deles a maldade, a crueldade para com as pessoas. E ele diz assim: tira o dedo que ameaça os outros, não é isso? Os excluídos da sociedade, o oprimido, o faminto, o pobre, o desabrigado. Era então necessário abolir, acabar, quebrar com toda essa maldade expressa do meio deles. Então esse era o segundo passo
que a nação de Israel precisava tomar. E essas atitudes, então, abririam o caminho para a tomada de decisão. E eles, então, precisavam se dar conta de que eles estavam completamente desvirtuados dos preceitos do Senhor, do desejo do Senhor, que eles achavam que jejuavam, que iam ao templo, que eles adoravam, e Deus mandou através do profeta Isaías dizer para eles: tudo isso que vocês estão fazendo para si próprio, para benefício pessoal. Vocês não estão fazendo nada para mim, vocês estão fazendo para vocês. Então, meus amados irmãos, ele diz assim: então, se vocês estiverem desejosos a dar esse segundo passo, primeiro, vida coerente, aquilo que prega e aquilo que vive na sociedade. Segunda coisa, amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo. Vocês estão dispostos? Se vocês estiverem dispostos a dar esse segundo passo, então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Glória do Senhor está por ou sobre nós. Quando alguém te olhar e ver fazendo a justiça, ele vai ver a glória de Deus. Eu conto-se aqui rapidamente sobre aquele vídeo que circula sobre um ursinho que está brincando, despreocupados, e de repente um leão, uma onça parda vem na sua captura. Ele é um filhote e ele começa a fugir e correr. Quando não há mais o que fazer, ele cai na água, dentro de um riacho, a água começa a levar, ele nada, e o outro animal feroz na sua captura. Até que ele consegue, então, escapar-se às margens do riacho. Do outro lado, quando ele olha, está chegando o animal feroz para capturá-lo. E ele então começa a gritar, a urrar, a berrar. E o animal feroz para diante dele, fica olhando para ele e de repente começa a fugir. E ele acha que o animal feroz fugiu dele, quando na verdade ele vira para ir embora, todo vantajoso. Atrás dele tem um enorme de um urso, 10 vezes maior do que a onça parda, que queria capturá-lo, que seria uma ameaça para ela. E então eles saem juntos, os dois, e vão embora. Assim, meus irmãos, é Deus. Deus está sobre nós. Ele é a nossa retaguarda, a sua glória está sobre nós. Então, chamarás, diz o texto, Isaías 58, 8, 9 e 10. Então chamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá: eu estou aqui. Eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui com você. Eis-me aqui. E então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como? O meio-dia. Por mais densas trevas que você se encontra, por mais fundo do poço, a glória do Senhor está sobre você. É exatamente isso, meus irmãos, que o Senhor está exortando a nação de Israel através do profeta Isaías. E essa palavra serve para nós hoje. O Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Portanto, a religião viva, a religião verdadeira, a religião é a religião do amor. O amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a nós mesmos. E a falta de amor, quando a igreja não vive esse amor, quando a igreja não pratica esse amor, a igreja está próximo do seu fim. A falta do amor é um fator de morte. Mas, por outro lado, quando há misericórdia, sensibilidade com as aflições do outro, aí sim, então se estabelece a vida. A igreja começa a caminhar para o propósito para o qual ela é existente. O amor, então, é um ingrediente essencial no processo
de renascimento de uma igreja puramente cristã, evangélica, uma igreja que serve a Deus. O evangelista João, quando escreve sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 20 e 21, ele diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então esse é o segundo ensino, ok? O terceiro passo, meus irmãos, é que a prioridade absoluta é o reino de Deus. Quando nós priorizarmos o reino de Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Isso está no verso 13, segundo o profeta Isaías. Então, a inobservância da guarda do sábado era um sinal do descaso do povo para com as coisas de Deus. Cada um se preocupava em cuidar de si próprio, dos seus próprios interesses. E quando a igreja não se preocupa com as coisas de Deus, com o dia do Senhor, ela não está comprometida com a obra de Deus. Isso fica muito claro aqui nesse ensino do profeta Isaías para com a nação de Israel. Ele diz: hoje é possível nós encontrarmos igreja extremamente debilitada pelo fato de não haver fidelidade na totalidade dos membros quanto à contribuição financeira, por exemplo, ao doar-se para a obra do Senhor. Então, há muitos irmãos, amados, que têm se preocupado muito com seus próprios interesses. O tempo não é total para o Senhor, os talentos não é total para o Senhor, os recursos não abre mão de vaca, poderíamos assim dizer, vive uma vida de maneira egoísta e não abençoa a obra de Deus. Isso pode se transformar num fator de enfraquecimento e morte para a comunidade. Então, o descaso demonstrado aqui pelos israelitas quanto à devida observância do sábado nos dias, naqueles dias, né, era apenas um sintoma que estava mostrando realmente como estava o coração daquela nação. Veja bem, irmãos, as nossas atitudes demonstram como está o nosso coração. Se o nosso coração está colocado na obra de Deus ou não. Muito tempo depois, então, após a volta do cativeiro, quando o templo devia ser reedificado, o mesmo pecado foi denunciado pelo profeta Ageu. O profeta Ageu disse, no capítulo 1, verso 4, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína, ou seja, a casa de Deus permanece em ruínas? Vocês estão me entendendo, irmãos? É preciso, diz o profeta Ageu, por conta dessa infidelidade do povo, de impedir que a obra de Deus flui, né, que o povo está impedindo a obra de Deus fluir. Então o profeta Ageu declara: por isso os céus os retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Diz: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre toda espécie sobre toda espécie e todo o trabalho da mão dos homens. Ageu 1, 10 e 11. Então, meus irmãos, o descaso para com as coisas de Deus é um mal que sempre ameaça. E Jesus adverte quanto a esse grave problema também nos nossos dias, em Mateus capítulo 6, versos 19 a 21, quando ele chama a atenção e diz assim: não acumuleis para vós outro tesouro sobre a terra. E ele discrimina os porquês, não é isso? Mas acumuleis para vós outro tesouro nos céus, pelas mesmas razões. Então, segundo o ensino de Jesus, nós devemos dar prioridade absoluta às coisas
concernente ao reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse é o caminho para uma vida abençoada e para a vivificação da igreja. Se nós quisermos ser uma igreja relevante em nossa sociedade, nós precisamos atentar para esses princípios. Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito seja com cada um de vós, amados irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.